Os dois principais robôs que os grandes players usam para operar e que a gente pega no mercado fazendo day trade em ações. Se você não sabe quais são esses dois, fica aqui no vídeo até o final que eu vou falar para você. Gente, eu estou no mercado desde 2006 e posso falar para você com segurança que não tem forma mais tranquila para você se transformar em um trader consistente do que operando análise de fluxo em ações. Pode pegar aí e perguntar para qualquer cara que opera fluxo, cara, é mais fácil operar fluxo em ações? Todos eles vão falar que sim. E eu que já operei dólar, já operei índice, já operei DI, mercado americano, te falo com a certeza absoluta que esse é o caminho mais tranquilo. E por que isso acontece? Os grandes players têm que montar a sua posição ali na nossa frente, no book, no Times and Trades, e não tem nada que eles possam esconder da gente. Todos os negócios são registrados no Times and Trades, todas as ofertas são registradas no book de ofertas, e aí quando você soma as duas coisas, você tem uma junção que é chamada de leitura de fluxo. E como os grandes players têm que se disfarçar no pregão usando robôs, usando HFTs, a gente cataloga esses players e consegue diferenciar cada um deles a forma de atuação que eles fazem no mercado. Bora lá que eu vou mostrar para você os dois exemplos que mais acontecem hoje em dia, os robôs que os caras estão mais utilizando para você pegar eles no pulo e saber fazer dinheiro com isso. Pessoal, vamos lá. O primeiro robô que está entre o top 2 que os grandes players têm utilizado hoje em dia é um robô passivo Best Offer. O que é isso, Fred? Que esse trem de comer? Como que funciona esse negócio? Então, vamos lá, vamos começar do básico aqui, do início. Então, aqui a gente tem um book de ofertas e o Times and Trades. Então, para quem não conhece, vou dar pausa aqui no replay um pouquinho. Aqui a gente consegue ver todas as ofertas de compra e de venda para todos os ativos. E aqui a gente vê os negócios realizados. Então, eu vou marcar aqui para vocês prestarem atenção em um player que é o Bradesco. É ele que está utilizando esse robô nessa operação. Vamos lá, vou marcar de vermelhinho aqui que ele está na venda. É uma legenda que eu uso bastante. Quando o cara está na venda eu coloco de vermelho, quando ele está na compra eu coloco de verde. E vocês vão perceber, junto comigo aí, eu vou mostrar para vocês, que aqui no book de ofertas ele sempre vai estar com um robô passivo no primeiro nível da venda. Então, se vocês prestarem atenção, ele estava com um robô de 1.100, agora ele está com um robô de 2.400, na hora que consome ele já voltou para o book com um de 400, e ele está usando um robô aqui que tem sido bastante comum, que quando ele não é agredido, ele até aumenta de tamanho. Então olha só que interessante, fica olhando o Bradesco aqui, que ele está sempre no primeiro nível de preço, e tem hora que quando ele não é agredido, ele vai aumentando de tamanho. Então se vocês prestarem atenção, ele estava em 2.000, agora já está com a ordem de 7.300, vocês vão ver que em determinado momento ele vai estar até com 10.000 ações no primeiro nível de preço. Então ele, além de ficar no primeiro nível de preço, ó, já está com 9.800, além de acompanhar o preço, ele vai aumentando de tamanho. Por que isso é importante? Porque às vezes as pessoas que estão começando a ler fluxo ficam falando assim, nossa, mas o Bradesco está ficando mais fraco. Ah, mas agora o Bradesco está mais forte. Não, é a programação desse robô. Ele é um robô que, se o tempo vai passando e ele não é agredido, ele vai ficando com um potencial, com o tamanho que ele se mostra aqui no book, maior. O que é bom nesse robô? Ele sempre pressiona o preço a favor dele. Como ele está sempre no primeiro nível de preço, sempre com uma ordem que é grande, ele vai sempre pressionando o preço para baixo. Isso não quer dizer que ele vai fazer o preço cair eternamente sem voltar um pouquinho. Por exemplo, ele estava no 21 e agora teve uma grande agressão de compra e ele já está aparecendo no 23. Então ele não é um cara que vai travar o preço em determinado local, mas é um daqueles robôs, eu costumo usar uma metáfora de... imagina que tem, sei lá, é ruim a metáfora, tá? Mas vai dar para vocês entenderem. Imaginem que tem um negócio de tortura que sempre tem alguém empurrando sua cabeça para baixo da água, né? Então esse é meio que um robô que faz isso. Ele está sempre empurrando o preço para baixo. Então sempre que alguém vende, ele está lá junto empurrando o preço para baixo. Vendeu, ele está lá junto empurrando o preço para baixo, porque ele é um best offer, né? O que é best offer? Ele está sempre no primeiro nível de ofertas. Esse robô do Bradesco é
utilizado por várias corretoras, igual eu falei para vocês, e é importante entender como ele funciona para tomar as decisões de fazer as operações. É muito difícil ir contra esse robô, porque para deslocar ele para cima, para o preço subir, tem que ter uma quantidade de agressões muito fortes que não deem, que a agressão não, que não vai dar tempo dele aumentar de tamanho e de ele firmar naquele preço, sabe? Então tem que ter muita compra para fazer ele recuar. Porque caso haja uma agressão a favor dele, ou seja, uma agressão de venda, ele vai estar lá espremendo mais ainda o preço para baixo, tá? Enquanto tá rodando o replay aqui, vamos falar sobre a lógica disso. Muita gente tem a impressão que esse cara liga um robô desse para pressionar o preço para baixo. E não é isso que acontece. É uma forma agressiva dele se desfazer, nesse caso que ele está vendendo, de uma quantidade grande de ações que ele tem. Então, olha só, nesse momento, por exemplo, ele não está no book mais. Então, se a gente está na operação, já tem que ficar esperto para ver se ele vai retornar o mais rápido possível. Então, ó, já voltou no 18, tá vendo? Lá 10k do Bradesco no 18. Então é esse tipo de coisa que a gente tem que observar para tomar a decisão. Tem o robô da Terra vendendo muito forte aí junto com ele também, que vocês podem ver aqui no Times and Trades. Então assim, ele não está sozinho, mas é um exemplo de robô que dá para seguir e que ele faz isso aqui que vocês estão vendo no gráfico, né? Ele vai sempre pressionando o preço para baixo, né? Tem alguns retornos quando entra um fluxo muito forte contra ele, mas a chance dele continuar pressionando o preço para baixo aqui é muito grande, ok? Então esse é o robô passivo, porque ele fica passivo no book, e best offer, porque ele está sempre na primeira oferta, nesse caso de venda, mas poderia ser de compra também, certo? Se tiver alguma dúvida sobre esse robô, coloca aí nos comentários para a gente ajudar vocês a entender mais como isso funciona. Podemos ir para o segundo? Espero que sim. Antes de fazer isso, queria pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. A gente está aqui para te ajudar com vídeos 2 vezes por semana exclusivos aqui para o nosso canal de YouTube. É só você se inscrever que você vai receber as notificações toda vez que a gente liberar novos vídeos. Além disso, por favor, já dê um like nesse vídeo. Eu sempre achei que isso aí fosse uma bobeirinha, mas hoje eu sei o quanto isso é importante para a gente conseguir ter alcance ao máximo de pessoas possíveis. Então, se você gosta desse conteúdo, gostaria que outras pessoas tivessem acesso, dê o seu like aí, que isso vai nos ajudar a alcançar mais pessoas e mais pessoas verem esse vídeo, certo? Vamos agora para o segundo. Vamos lá, galera, o segundo exemplo de robôs mais utilizados pelos grandes players é o robô Iceberg. É a ordem Iceberg, a gente chama ela de lote escondido, é a ordem Iceberg. Por que Iceberg? Porque ele disfarça a quantidade de ações que ele tem naquele determinado nível de preço. Então vou marcar aqui, vocês estão vendo aqui minha tela, vou marcar XP de verde, que ela está comprando. Então eu sempre uso verde para os carinhas que estão comprando e uso vermelho para os caras que estão vendendo. E ela está com um lote Iceberg aqui no 30,90. Daqui um pouquinho vocês vão ver o que vai acontecer nesse nível de preço. Então, enquanto não chega lá para a gente ver no replay aqui como funciona essa ordem Iceberg, só recapitulando por que os caras usam esse tipo de ordem, eles têm que disfarçar o tamanho da ordem que eles vão comprar. Então, nesse dia, a XP estava comprando mais de 500 mil ações de Redditor. Se vocês prestarem atenção, é um ativo que tem pouca liquidez. Então não tem um book muito pesado, ela tem 1000 ações de cada lado. Imagina a dificuldade de um cara desse de comprar 500 mil ações, 600 mil, 1 milhão de ações desse ativo, certo? Então é por isso que eles têm que disfarçar as ordens dele e uma dessas formas é utilizando esses icebergs, certo? Então olha só, prestem atenção, vou dar pausa aqui, no quanto de negócios consecutivos a gente teve a 30,90. Então vamos lá, galera, percebam aqui o quanto de negócios estão acontecendo aqui no 30,90. Se a gente somar isso aqui, ó, 1.400, 1.000, 1.600, 1.200, 1.000, cara, tem umas 30 mil ações que foram vendidas nesse quadrinho de Times and Trades aqui para essa ordem da XP. Se você prestar atenção, ela nunca mostrou uma ordem maior do que 1000 ações. Vou tentar parar aqui no... Ó,
ó, no pulo, que ela sempre está mostrando no book 30,90. E sempre que alguém vende para ela, ela volta no mesmo nível de preço, com a mesma ordem. Então, como que essa ordem funciona? O cara programa lá na plataforma dele, por exemplo, estou dando um exemplo esporádico, que quer comprar 250 mil ações de 1.000 em 1.000. Por quê? Por mais que o mercado saiba que ele está ali, isso aí todo mundo sabe, porque a gente está vendo, a gente que faz leitura de fluxo está vendo, e não se iludam. Os grandes fundos, os caras que operam, os operadores das corretoras, os operadores das grandes corretoras, dos grandes bancos, também fazem leitura de fluxo. Então, por mais que eles saibam que existe uma ordem grande da XP comprando aqui no 30,90, a única pessoa que sabe o tamanho dessa ordem é quem fez a ordem. Então, isso dá uma certa vantagem estratégica para quem está montando essa posição. Conseguiu entender? Imagina que esse cara pegue aqui e coloque que quer comprar 500 mil ações a 30,90. É muito fácil todo mundo comprar na frente dele, e aí, se por um acaso esse lote estiver acabando, a gente vender para ele e finalizar essa quantidade de ações que ele quer comprar. Então, ele teria dificuldade de comprar porque teria muito front running, né? Que é a gente faz muito isso para fazer day trade, né? As pessoas passando na frente dele para tentar fazer um trade em cima dessa operação que ele mesmo está fazendo. E aí talvez ele teria que pagar mais caro e sai do preço que ele queria comprar. Então, quando eles usam dessa estratagema, né, de utilizar essas ordens icebergs, eles disfarçam para o mercado o tamanho da ordem que eles querem comprar, certo? E aí, como que a gente vai operar isso aqui? Isso aí é um segundo passo, que tem várias formas de observar, tem que entender de fluxo, mas assim, o básico tem um monte de gente vendendo para esse cara, só tem esse cara comprando. Se por um acaso ele sai de cena, a tendência, nesse caso específico, né, que tem um monte de gente vendendo para ele, é que o preço caia e vá lá para baixo, certo? Então, vou até dar uma adiantada no replay aqui para vocês verem. Decorem aí que ele estava no 30,90, vou adiantar meia horinha aqui. Então, ó, passou por ele, o preço está lá no 60, e adivinha quem está comprando no 60 novamente com o iceberg? Provavelmente o mesmo cara da XP, porque é a mesma ordem, com o mesmo padrão, e de novo, muita gente vendendo para ele, muita gente agredindo. Então, é uma ordem que não é difícil de ver quando você entende times de trade e book de ofertas, e aí basta ter o julgamento de ver o tamanho da agressão que está em cima desse cara para fazer essas operações. Essa operação foi bem fácil de fazer, bem tranquila de fazer, e ela aconteceu algumas vezes, né? Aconteceu no 90, no 60, se não me engano no 40, e o preço, vou passar aqui mais para frente um pouquinho para vocês verem, e o preço só foi despencando. Eu estou dando sorte, ó. Passei no 25 e tá XP lá no 25 de novo, apanhando, muito robô passivo, muita agressão de venda, então uma operação bem tranquila de fazer. Vou passar uma hora para frente aqui, para vocês verem que provavelmente continuou. Então, ó, olha só, a gente começou a olhar aqui, ela estava no 30,60, foi o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês. A ação já caiu mais de R$1 quando o cara da XP realmente parou de comprar, ok? Então essas são as duas principais formas que os robôs estão utilizando, que os grandes players estão utilizando para montar as posições deles, e saber disso vai trazer uma vantagem estratégica muito grande para você. Para finalizar, não deixe de aprender leitura de fluxo e ações, acredite em mim. São 16 anos de mercado no momento que eu estou gravando esse vídeo, porque eu não quero deixar de operar, é o que eu mais amo fazer, e já passei por tudo quanto é tipo de coisa, e o mais fácil, o mais tranquilo de se ganhar dinheiro é fazendo leitura de fluxo em ações, certo? Espero que tenham gostado, comentem aí pra mim se foi legal, se estão gostando do vídeo, e espero vocês no próximo vídeo da Sociedade dos Traders. Até mais!